Amém. Querido, abre sua Bíblia comigo, então. Lá no Salmo 30. No mês de junho, o foco da nossa ministração será maturidade em meio às crises. É o que está na nossa agenda. E não dá para falar da nossa história enquanto imigrantes, não é? Sem contar das crises que vêm juntos com a nossa imigração, por essa consciência de crise. O Salmo 30, eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou pular lá para o versículo número 11 e depois nós vamos conversar um pouco mais sobre o texto sagrado. Salmo 30 diz assim: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Versículo 11. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti. Não se cale, Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Aleluia. Eu quero ler também, vou mostrar depois o texto, mas eu vou ler agora para vocês o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, e diz assim o texto: Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Diga amém? Amém. Que seu coração esteja aberto, queridos. É uns minutos que temos ministrando a palavra do Senhor uns aos outros. Se nós vamos pensar em maturidade em meio às crises, nós somos, qualquer um de nós, qualquer família aqui, se colocasse como modelo aqui, viesse testemunhar aqui, iria nos ensinar muitas coisas sobre esses processos todos. Mas supondo que estivéssemos no nosso país, na nossa vida um pouco mais tranquila, não é? Nos primeiros anos da vida da gente, teríamos ainda crise, lembraríamos de histórias nas nossas casas. E quando eu olho para o Salmo 30, eu vou encontrar palavras da crise. Tem muitos outros salmos que apontam isso, né? A expressão chacota dos inimigos. Tem um salmo que o salmista repete o ha-ha-ha dos inimigos. Eles falam ha-ha. Ele estava com a risada dos inimigos dele, das pessoas em volta, na cabeça dele ainda. Ele imitava, repetia, enquanto orava. Inimigos, chacota, enfermidade, risco de morte, aquela consciência óbvia que a segurança não existe. Aquilo que vem quando alguém cai enfermo, quando alguma coisa acontece, ela acontece o tempo inteiro aqui, num processo como a maioria de nós tem vivido. A segurança em nós mesmos, ela não existe. A começar da infantilidade que nos é proposta, não é? Em relação à língua, nós somos meninos reaprendendo. Aí ele fala de cova, ira, noite, terror, solidão, pranto, lamento. Expressões da crise. E cada palavra dessa mostra, aponta para uma crise diferente para você e para mim, para cada um de nós que estamos vivendo crises muito distintas aqui, mas crises. Inimigos reais, inimigos que podemos colocar nome, endereço, telefone, mas inimigos imaginários, da nossa alma angustiada, das nossas noites sem dormir, dos terrores que já aparecem em cima da gente, e a solidão, o pranto e o lamento vai aumentando. Nem só de camisa bonita viverá o pastor, mas também de livros que ele ganha das ovelhas. Ganha um livro abençoado, chamado Barracon. E aí, queridos, esse livro eu li durante uma viagem que fiz semana passada. Não fui de carro, tive a chance de ler esse livro na viagem. Esse livro trata do último escravo americano, o último imigrante à força, vindo lá do oeste da África para o Alabama, aquela região dos Estados Unidos. É uma história contada quando alguém, depois de tanto estudo, né, decide escrever um livro e vai encontrar esse moço. Em 1808, o tratado de abolir a escravidão, acabar com a escravidão,
nos Estados Unidos e o tráfico de escravos da África. Mas em 1860, 50 anos depois, Clotilda foi construída um navio, uma embarcação grande, que só de escravos trouxe 120. Se bem que para escravo não precisa de ser grande, né? Basta amontoar em cima do outro, que chega vivo, a gente vende. Mas trouxeram 120 escravos, entre eles o nosso protagonista, Kossola, lá no porto de Uidá. Lá onde os Daomei traziam os seus escravos ou traziam suas mercadorias e colocavam no barracão. E o nosso protagonista, Kossola, ficou alguns meses. O tempo que o navio estava sendo construído, ele ficou preso no barracão, esperando não sabia o quê. Ele não tinha noção, era um menino de 19 anos, não tinha noção do que ia acontecer com a vida dele. Os terrores do que ele tinha visto lá atrás. Amarrado atrás de outros guerreiros. Os guerreiros, aliás, guerreiras, amazonas. Os da Daomei usavam as amazonas para imprimir terror às tribos em volta. Era uma tribo africana que roubava, que pilhava as outras tribos para tirar os guerreiros e matava quem não servia para ser vendido. E a cabeça dos pais dele na mão dos guerreiros. Então, se a sua crise está pesada, imagina esse menino vendo. 3 dias depois, eles pararam para defumar, porque ele tinha que chegar com aquilo lá na tribo deles, era o troféu de guerra. Eles pararam para defumar, e eles ali presos, amarrados, vendo a cabeça dos pais, dos parentes sendo defumada, para que não se consumisse no meio do caminho. Queridos, essa é uma crise que aquele moço viveu para sempre. É como se ele tivesse vivido para sempre naquele barracão. E aí, eu quero pensar que a nossa história é feita de algumas escolhas, pequenas escolhas. Às vezes nós pensamos que a nossa vida é feita de a grande escolha. Vai chegar o grande dia que eu vou fazer a grande escolha e vai acontecer a grande mudança. Isso não é verdade. Nós somos atropelados pelas crises e pelas coisas que vão acontecendo. Mas as mudanças são as pequenas mudanças que dia a dia nós podemos fazer. Pequenas mudanças têm grandes influências. Por exemplo, olhando a história de Kossola, alguém da tribo dele decidiu contar para os Daomei a fragilidade da segurança da tribo deles. Eles dormindo, guerreiros dormindo, tudo tão tranquilo como foi a vida deles. Era uma sociedade maravilhosa, como ele narra, como lindo era onde ele morava. E de repente eles acordam com as amazonas Daomei, matando, pilhando, incendiando tudo. E esse sujeito que os entregou não tinha noção que aquela pequena escolha dele teria uma influência tão grande na vida de tanta gente, tantos anos depois. Hoje eu li a história dessa tribo, dos Daomei, terrível a história deles. Esse reinado ainda hoje é celebrado, porque era muito forte ali no oeste da África. Mas eu fico pensando que pequenas escolhas que geram grandes influências. Sabe aquele moço viciado, do pulmão todo estourado, mas não consegue parar de fumar? Ele nunca pensou que chegaria nesse ponto. Ele decidiu um dia, adolescente, menino, experimentar um cigarro. Porque todo mundo fumava e é legal, né? Quando você não está fora do todo mundo, quando você não é o fator isolado, como foi aqui o nosso protagonista. Mas hoje ele está com câncer estourado, com o pulmão estourado, mas ele nem consegue parar. Também, eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu acho que a minha esposa não ficará incomodada se eu tiver um pouco mais de intimidade com aquela minha colega de trabalho, ou aquele meu colega de trabalho, porque nós temos tanto em comum. Saiu só para uma Coca-Cola. Nem era uma cerveja. Mas depois entrou uma cerveja, aí complica um pouco mais. E daqui a pouco, queridos, a vida está um inferno, como aquele inferno que nós falamos semana passada sobre Abraão e Sara, né? Entre Abraão e Sara entrou Agar e Ismael, e
Você sabe. Ninguém que foi pego pela polícia, maluquinho da Silva, imaginou quando lá atrás começou a tomar uns comprimidozinhos só para dar uma relaxada. Ninguém imaginou que um dia seria pego com droga ilícita. Pequenas mudanças, grandes influências, pequenas escolhas vão definir o seu futuro. E eu queria que você pensasse no seu futuro. A Bíblia Sagrada faz isso conosco. Ela mostra a nossa história na vida daqueles homens e mulheres que estavam ali. Eu não sei o que você está fazendo, que pequena escolha que você está fazendo e onde ela vai te levar, mas eu gostaria que você pensasse, segundo a palavra de Deus, que são pequenas rachaduras que vão destruir o prédio. Rafael mudou-se essa semana. Eu estava lá com ele sexta-feira, quinta-feira, e ele mostrando como que o prédio, a cabeça de engenheiro, como que aquele prédio está condenado. Quando ele terminar de cair, a pessoa vai destruir e fazer outro, porque não adianta nem consertar. Tem algumas rachaduras que não tem jeito, aquele prédio vai cair. Quando? Não sei, talvez ele, com a cabeça de engenheiro, sabe até te dizer, mas eu não sei, mas ele vai cair. E eu quero te convidar a pensar em mudar hoje, começar a mudar hoje. 2 grandes erros na vida são não começar e o outro é não concluir. Por que você começou e que você parou no meio do caminho, largou para lá, deixou? Quantos de nós fala meio francês porque parou de estudar francês? Quantos de nós falam inglesinho mais ou menos 10, 15, 20 anos depois porque nós paramos de estudar inglês? Só para a gente falar de coisas tranquilas, coisas que influenciam emocionalmente, sim, mas espiritualmente pouco. Mas e outras coisas que nós decidimos mudar e que deixamos para trás, queridos? Na realidade, grandes coisas são feitas por uma série de pequenas escolhas reunidas. Hoje é dia de começar. Quando nós vimos a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é sempre um começo, é sempre um recomeço. Então, desses 2 grandes erros na vida, por favor, repense hoje. Não dá para adiar algumas coisas, irmãos. Tem que ser hoje. E por outro lado, tem algumas coisas que precisam ser concluídas. Rápido. Retoma, traz de volta em nome de Jesus. Então, grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Aquela grande mudança, aquele grande evento nunca vai existir, meu irmão. Encontra uma pessoa próspera, encontra uma pessoa que chegou. Ele não chegou lá a partir de ontem. Ele está indo para lá a vida toda. E ele ainda não parou, porque a vida segue. E eu queria que você começasse a pensar que você precisa começar. O gigante que você não mata hoje, conversava com o André semana passada, enquanto ele estava para a prova de francês. O gigante que você não mata hoje, o que você não matou ontem. E se você deixar alguns por aí, daqui a pouco são um exército contra você. Você deixa os gigantes crescendo em volta. Daqui a pouco um milagre, todo gigante é um milagre, quando cai. Um pequeno Davi com a pedra, o gigante cai, mas o milagre será muito maior. E Deus faz milagres grandes, sim. Se você já está cercado por gigantes, saiba, Deus faz milagres desse tamanho. Foi o que ele fez com os 300 de Gideão. Foi o que ele fez com tantas situações em que os soldados não lutaram porque o Senhor lutou. Mas comece todo dia a lutar e a batalhar em nome do Senhor. Davi, um matador de gigante, uma vez quase foi vencido por um gigante que ficou para trás. Foi para a guerra. Ele não contava com o gigante. A diferença daquele primeiro dia era um menino, mas ele viu o gigante conversando fiado, desafiando Deus vivo. E ele passa alguns dias para lá e para cá, olhando para o gigante, imaginando e Deus preparando ele. E quando ele entrou no campo de batalha, coitado do gigante. Era só um incircunciso para cair. Mas no outro dia, Davi estava no meio da batalha e apareceu o gigante, ele nem sabia que ele estaria lá. Alguém teve que entrar na frente e resolver o problema, porque Davi não matara aquele gigante lá atrás.
o gigante que você não mata hoje, que não matou ontem, e alguns outros que você esquiva-se pelo caminho, talvez virem um exército contra você, querido. Não pode. A proposta do Senhor é que você seja livre. Jesus veio para que você seja livre, realmente livre. Graças a Deus, na história que eu li, Consolar se encontrou com Cristo. Foi aí que ele saiu do barracão. Aquele menino de 19 anos foi preso naquele lugar, ficou ali os meses que o navio estava sendo construído. Depois ele entrou para o navio, ele atravessou o mar, ele viveu ali. Mas ele continuava, a cabeça dele continuava ali preso naquele barracão, pensando: que história é essa? Tentando entender o que é escravidão. Por que a cor da pele dele decide o que vai acontecer para frente? E por que os irmãos com a pele da mesma cor o roubaram, o venderam daquela maneira? Por que mataram os pais dele? Por que foi como foi? Aquele moço passou toda a vida preso num barracão na cabeça dele até que encontrou Cristo. E quando a autora vem ao encontro dele, ele era zelador de uma igreja batista. Ele conta para ela algumas histórias bíblicas, algumas histórias tristes, algumas histórias que se lembravam muito a história dele e outras histórias da sua herança, da sua tribo. Mas aquele menino aprendeu a olhar fixamente para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual, pelo júbilo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ninguém viveu crise maior do que Jesus, maior do que Consolar. Jesus veio uma crise que incluía a minha crise e a sua crise junto. E o livro de Hebreus nos manda, no meio da crise, no meio do caos, no meio do nada, no meio do tudo, no meio da confusão, olha para Jesus. Eu tenho duas orientações para você. Uma eu já comecei a falar. A primeira é: comece. Comece hoje. Zacarias falava ao povo quando estava na reconstrução do templo, desanimado, lembrando do grande templo que tiveram lá atrás, lembrando do poder, da glória no templo de Salomão, e agora eles vão reconstruir um templo que era um pouco maior do que nosso templo aqui. Desanimados. Zacarias, então, em nome do Senhor, fala para eles: olha, não desprezem os pequenos começos. Não desprezem os pequenos começos. Deus, os homens se alegram vendo o início dessa obra, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Essas 7 luzes simbolizam os olhos do Senhor que tudo veem em todo o mundo. Eu não sei qual é o seu pequeno começo hoje, mas Deus está vendo. E se você está dentro do propósito de Deus, vai valer a pena, querido. Vai valer a pena. Comece com coisas pequenas, mas comece. Pastor, eu estou aqui, você falou do moço viciado no cigarro, viciado na colega do trabalho, ou no colega de trabalho, o outro que não tinha noção de que aquela pequena quantia faria dele um procurado pela justiça. Eu não sei o tamanho do problema, mas comece com alguma coisa hoje. Faça mudanças hoje, em nome de Jesus. Tá? Comece. A segunda orientação é: pare. Contraditório? Comece, pare. Comece com o que tem que começar, mas pare com algumas outras coisas que precisam de ser literalmente desmontadas, paradas na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Por exemplo, pare de falar mal dos outros. Uma das palavras de exortação ontem tinha a ver com isso, sabe? E não é falar de longe no Face, é entre eu e Maria. Algumas coisas que a gente fala não precisava de ser dita, não era para ser dita. É parte do meu julgamento, é parte daquilo que eu acho que. E então ontem em oração nós decidimos que nós vamos parar de falar um tanto de coisa que falamos sem pensar. Mas não é só parar de falar, eu preciso ir além, eu preciso de abençoar. Eu preciso de olhar para cada um dos meus irmãos como o corpo de Cristo. E olha o texto que diz em Colossenses 3,12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Olha que desafio. Pare, Cleidemir, de falar. Não, eu não estou falando mal. Você acha que não. Assim. Você não tem intenção, mas você já se acostumou, nem percebe. Já acostumou andar na contramão. É bom no jogo, nem percebe. Por favor, o texto está dizendo, pare, e um pare é esse. Colossenses capítulo 3. Outra coisa que eu preciso de parar, de perder tempo com coisas que roubam intimidade com a família. A família é preciosa, passageira e eterna ao mesmo tempo. Imagina se Cossolar não tivesse tido intimidade com o pai, com a mãe, com os irmãos dele. Imagina a lembrança no barracão. Imagina os anos de... Ele sobreviveu toda a vida com as lembranças. E se ele não tivesse lembrança da sua família? A vida faz isso. A vida, de repente, acontece e o que era já não é mais, o que eu tinha já não tenho mais. Então, a família que é para sempre, ao mesmo tempo, não é mais. Esse fim de semana, Maria deve ter falado com os meninos, mas eu não falei. Pelo menos ontem, hoje, eu a vi falando, mas eu não falei. Não é só abrir a porta do quarto e falar. Você pode abrir a porta do quarto e falar com eles. Faça isso. Irmãos, a gente gasta tempo com tanta bobagem. Com tanta bobagem. A gente passa tanto tempo reproduzindo e compartilhando coisas que vai fazer a menor diferença na eternidade dos nossos filhos. Se eles forem tirados de nós hoje, levados para longe, ele vai saber que o pai dele estava ausente, distante, fazendo coisas, compartilhando coisas, brincando com coisas que ele não tem noção do que é. Eu não sei se ele vai te amar por isso. Lembra? Quando eu falei semana passada que você deixará de ser um herói. Não se torne um bandido quando deixar de ser herói. Porque se você gasta tempo da sua vida compartilhando coisa, fazendo coisa, vendo coisa, coisa santa na sua maneira de viver, mas que rouba a sua família, você não leu a escalinha de prioridade. E ela não vai mudar. A sua família é prioridade. Seus filhos são prioridade. A sua esposa é prioridade antes deles. Vai chegar um dia que não vai ser. Cossolar não tinha mais os pais como prioridade. Porque estavam mortos. Ele viu os pais pendurados na mão do guerreiro. Cuidado com coisas que roubam a sua família de você, ou te roubam da sua família. E a última coisa que eu quero que a gente pense é que nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós não somos o centro do universo. Nós somos parte de um processo de Deus lindo. Deus conta com você. Mas você não é o centro do universo. Nem eu sou o centro do universo. Nenhum de nós é. Cada um de nós é uma peça no grande quebra-cabeça de Deus. E que se você se disponibilizar para ser usado pelo Senhor no lugar certo, na hora certa, vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Não resista. Simplesmente deixa o Senhor usar você no lugar certo, na hora certa. Você não é o centro do universo. E descobrir isso é uma bênção, queridos. Tira um peso das suas costas. Tira o medo. Descobrir isso faz você leve, dizendo: Senhor, me encaixa aí, me encaixa aí. E depois de encaixado, num propósito de Deus, vai ser maravilhoso. Então eu quero olhar de novo para o Salmo 30 e dizer: pare de valorizar os inimigos, a chacota deles. Pare com aquela impressão de que você tem segurança. Eu estou falando de, talvez eu não tive tempo, não terei tempo de trabalhar o Salmo, mas o salmista, ele chega no versículo, deixe-me lembrar para você que é importante isso. Por que eu estou falando isso?
Se eu morrer, acaso pobre proclamará. Paranã. Versículo 6. Quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. É aqui que a crise dele começou. A sensação de segurança. Sou dono do pedaço. Eu conquistei isso. Querido, quando me senti seguro, eu disse, jamais serei abalado. Aí todas as palavras fazem sentido. O terror, a solidão, a ira, a noite, tudo isso veio porque ele estava seguro em alguma coisa que não o Senhor. Que não o Senhor. Então pare, em nome de Jesus, e comece. Pare com aquilo que vai aumentar a sua crise. E comece. No mesmo texto eu tirei as palavras Senhor. Sabe, Senhor? Como quem adora. Meu Deus! Como quem confia. Favor do Senhor. Sabendo que se Ele me usa, se Ele me encaixa no processo, é por favor, por misericórdia, e a segurança vem. A segurança é consequência. E já não é mais lamento, é clamor, é oração, é disponibilidade a Ele, porque a misericórdia e o auxílio dEle são realidade. E aí a mudança vai acontecer. O lamento vira festa, vira dança. E toda expressão diferente disso vai virar gratidão. E o Senhor será glorificado na sua vida e a vitória vem para você. Uma palavra que veio ontem muito lindamente de Isaías 31 para tirar você da crise. O Senhor, olhando para o povo dele em crise, ele fala o seguinte: o Senhor Deus falou comigo e disse, um leão que pega uma ovelha não se assusta nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. O leão não entra em crise. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que está fazendo ali. Pode gritar, jogar pedra. Oh, oh! O leão está em função de pegar aquela presa, ele vai pegar. Assim também eu, o Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Querido, isso não te dá segurança? Isso não vai minar a sua crise hoje? O Senhor vem a seu favor. O Senhor vem ao seu encontro. Ele conhece a sua crise. Ele sabe o que ele está vivendo. Como a ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-la, protegê-lo. Assim eu, o Senhor, Todo-Poderoso, protegerei você. Agora você pode de novo dizer o eu. Sabe? O Senhor está voando como águia que voa. O Senhor está sobre mim e Ele quer me proteger e salvar o seu povo. Eu sou o povo do Senhor. Então, querido, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou uma crise terrível na cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita no trono de Deus. Ele é o centro. Nós, escravos libertos, por tão grande preço, deveríamos nos importar só com o que importa ao nosso Salvador. Esse é o fim da crise. A crise vai morrer, a crise vai entrar em crise quando você se importar só com o que importa aquele que te tirou do barracão, viver para Ele. Pare um tanto de coisa e comece outras coisas. E a cada encontro, como o de hoje, na ceia do Senhor, vamos nos lembrar dele, do que Ele fez por nós.